Eu quero continuar falando sobre o valor da bênção de Deus. Domingo passado à noite começamos a falar sobre esse tema, o valor da bênção de Deus. Quem quer a bênção do Senhor na vida aí? Amém. Hoje eu quero continuar estudando Ageu com vocês. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo 4 em diante. Ageu capítulo 2, versículo 4 em diante. Estamos estudando alguns princípios que trazem bênçãos de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, sê forte, Zorobabel. Diz o Senhor: sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra. Sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. O meu iPad está falando aqui, meu Deus. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Você pode ter tudo na vida, mas se não tiver a bênção de Deus, é como se não tivesse nada. Vou repetir: você pode ter tudo na vida, mas se não tiver a bênção de Deus, é como se não tivesse nada. Se você leu já o livro de Ageu, você vai entender que o problema do povo de Israel não era financeiro. Eles tinham recursos para construir casas apaineladas, diz a Bíblia. Apainelada é um termo que designa aqueles painéis de madeira que eles revestiam as casas, eram usados nas casas dos reis, era um artigo de luxo. A Bíblia está dizendo: olha, vocês estão construindo casas luxuosas, mas porque não tem a bênção de Deus, é como se não tivessem nada. E aí no capítulo 1, ele vai descrever alguns sintomas que representam quando a bênção de Deus está indo embora. Às vezes a bênção de Deus está fugindo da gente, ela está escorrendo pelas nossas mãos e a gente não percebe. Sansão não percebeu quando o favor de Deus foi embora da sua vida. Talvez você chegou aqui, mas os sintomas, Ageu vai apontá-los e eles nos ajudam a entender algumas coisas. Ele vai dizer: tende semeado muito e recolhido pouco. Existem alguns tipos de baixa produtividade que tem a ver com a ausência da bênção de Deus. A gente trabalha, se esforça, mas parece que está nadando contra a correnteza. Eu lembro uma vez que eu resolvi andar na praia e voltar nadando pelo mar. E quando eu parei para ver onde eu estava, eu tinha andado para trás. Quando a gente não tem a bênção de Deus, a gente se esforça, trabalha muito, mas é como se andássemos para trás. Ele continua falando das compulsões: comem, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece. Existem algumas compulsões que têm a ver com, na verdade, fome da alma. A bênção de Deus foi embora e a alma está clamando. E aí, a gente compra, mas não se satisfaz. A gente come, a gente bebe, mas nada é capaz de nos saciar. Eu não sei se você já teve uma compulsão por comida. Já teve? Eu já tive. De acordar de noite, abre o armário e vai comendo o que tem pela frente. Dorme mais um pouco e acorda de novo. E aí você mistura tudo, é bolacha com leite, depois vem um sanduíche com salame, o resto da janta, é uma confusão. A gente come, compra vestes boas, mas quando a bênção de Deus não está com a gente, nada é capaz de nos saciar. Ele continua falando: vocês estão ajudando em saquetéis furados. Saquetel era um saquinho que eles costuravam, faziam uma carteira, guardavam dinheiro ali.
Ele está falando, vocês estão com a carteira furada. E sabe, por vezes a gente investe em coisas que a gente sabe que não vai dar certo. Você já se auto-sabotou? Quem já fez isso? Eu lembro de atender uma pessoa que me disse, eu entrei nesse relacionamento e eu sabia que não ia dar certo. Mas por que entrou? Porque estava carente, ela me disse. Às vezes a gente não fecha alguns buracos da alma, e eles são como ralos que puxam tudo que tem valor para nós. Vai embora, desaparece. Talvez você chegou aqui e você tenha se auto-sabotado. Sabe por quê? Você pode ter tudo na vida, mas se a bênção de Deus não estiver com você, nada será capaz de te saciar. A Bíblia continua falando das frustrações. Esperam muito e veio a ser pouco. Quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. É o gosto amargo da frustração. Quem já brincou de fazer castelo de areia na praia? Já brincou? Sobe a maré e leva tudo embora. Às vezes a gente faz sonhos dessa forma. Você casa sem a bênção de Deus, você faz negócio sem a bênção de Deus, você faz sociedade sem a bênção de Deus e num sopro tudo parece que vai embora, desaparece. Talvez você chegou aqui sentindo o gosto amargo da frustração. Porque a gente pode ter tudo na vida, mas se não tiver a bênção de Deus... E aí ele fala, o céu reteve o seu orvalho, a terra não produziu. Quando Deus põe a mão, a gente se sente impotente, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Quando a bênção de Deus foge da gente, esse é o sentimento. E então o Ageu começa a explicar, o que a gente pode fazer para recuperar a bênção de Deus. Hoje pessoas vão trazer para casa a bênção de Deus. Você vai sair daqui abastecido em nome de Jesus. Guarda o que eu vou falar para você. Amém? Semana passada estudamos 2 princípios. Deus em primeiro lugar e ouvir Deus. Ouvir Deus é melhor. A bênção de Deus vem quando a gente escuta e quando a gente o prioriza. Mas eu quero falar de outro princípio que vai liberar graça, a favor de Deus sobre a sua vida. Esse princípio é coragem. Coragem. Hoje eu vim dizer para você 3 vezes: coragem, coragem, coragem. Repete comigo: coragem. Diga para o teu irmão: coragem. Deus quer te abençoar. Eu acho interessante. A Bíblia vai dizer no versículo 4: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué. Seja forte, povo de Deus. Se você tem a Bíblia na NVI, a palavra é coragem 3 vezes. É interessante porque esse texto começa com uma data. Ageu está pregando numa festa chamada Festa dos Tabernáculos. E durante essa festa, eles tinham o hábito de ler o livro de Deuteronômio inteiro. E o livro de Deuteronômio termina com um recado de Moisés para Josué. Ele vai repetir 3 vezes: seja forte, tenha coragem. Se você continuar lendo a Bíblia, o livro de Josué começa com Deus falando com Josué 3 vezes: seja forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Se você conhece a história de Davi, quando ele comissiona Salomão para construir o templo do Senhor, ele vai dizer 3 vezes: coragem, seja forte. E o que significa isso? É interessante porque no hebraico eles não usavam o superlativo como na nossa língua. Uma maneira de enfatizar, de dizer que algo era grande, era repetindo 3 vezes. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo: vocês precisam de muita coragem. A palavra seja forte, a melhor tradução para ela é duro como uma pedra, resistente. A Bíblia está falando sobre resiliência, capacidade de suportar pressão. A Bíblia não nos isenta de passarmos por provas. Eu estou vendo aqui o Dr. William. Eu lembro que eu cheguei um dia meio judiado no seu consultório e ele falou para mim: meu filho, você já apertou demais um parafuso? O que acontece?
espana, eu falei. Isso é o estresse. Sabe, tem vezes que mesmo a gente querendo, não tem como fugir de algumas pressões. Elas vão vir. Mas hoje você veio nesse lugar ouvir um recado de Deus. Eu posso te fazer forte. Ei, olha para mim, você não vai espanar em nome de Jesus. A força de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. É uma promessa, é uma graça de Deus. Mas por que eles precisavam ser fortes? Para terminar o que Deus tinha mandado eles fazerem. Eles tinham começado o tempo do Senhor e vieram as pressões. E eles pararam. E mexer naquelas ruínas, naqueles escombros, consertar o que precisava de conserto, era algo desconfortável. Envolvia o descontentamento de lideranças antigas. Os mais velhos não aprovaram aquela construção. Envolvia enfrentar o desgosto dos povos vizinhos. Os samaritanos se ofereceram para ajudar, eles não quiseram ajuda e agora eles estavam tentando impedir, usar até armas. Envolvia o descontentamento do rei, que tinha feito um embargo da obra. Podia ser considerado insurreição. Era complicado mexer naquilo. E sabe, por vezes na nossa vida existem coisas que a gente não quer mexer. Elas quebram e a gente deixa quebrada. Eu estava vindo para a igreja e cheguei aqui e Deus me deu uma ilustração. Essa semana eu vim um dia aqui para a igreja, era um culto, e na hora que eu fui abrir o portão, o controle tinha quebrado. Acabou a bateria. E aí eu falei, eu resolvo isso depois. Troquei de carro com a Sil no outro dia, e quando foi hoje, no dia do culto, eu fui pegar o controle e eu não consegui entrar na igreja. Sabe, às vezes a gente faz isso. Tem coisas, não tenho tempo, depois eu vejo, me incomoda. E a gente deixa lá, quebrado. E portas se fecham para nós. Nesse lugar chegaram pessoas com coisas mal resolvidas na vida. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você não resolve, em algum momento, aparece de novo para você. Sabe? Aquele problema, aquele trauma que você viveu na infância, você não resolveu, mas agora está atrapalhando teu casamento. Aquela situação da sua impulsividade que você nunca tratou, agora está te prejudicando. Aquela compulsão, aquele problema, aquela falha de caráter, coisas que deixamos, como em casa, para resolver depois. Se você tem esposa, provavelmente você já ouviu ela te cobrando. A minha esposa é uma bênção, ela não me cobra muito. De algo que ficou para resolver e você deixou para depois. Hoje eu vim dizer para você, coragem. Vai ser desconfortável, mas coragem. Seja forte. Pega esse controle quebrado e conserta, porque Deus quer liberar bênçãos sobre a sua vida. Ei, em nome de Jesus, não fique olhando as ruínas e se contente com elas. Deus te trouxe aqui porque Ele vai te dar força para resolver o que você precisa resolver na sua vida. Hoje Deus está levantando gente forte. Você pode. Deus te fez forte. Ele te fez resiliente. Coragem, coragem. Pastor, mas envolve gente que eu gosto, gente que eu amo. Você pode imaginar, quando eles começaram a obra, os mais velhos começaram a chorar, eram os pais, os avós. Mexer em coisa que está quebrada, às vezes provoca descontentamento, mexe com o humor dos outros. Mas ei, Deus quer te abençoar. Levanta, começa, não para. O Senhor é contigo. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Coragem, coragem, coragem. Mas como, pastor, ser forte, corajoso? Como essa resiliência pode me abençoar?
A Bíblia vai falar de algumas promessas de Deus que acompanham a obediência, quando levantamos, quando persistimos, quando continuamos. A primeira bênção, versículo 4b, diz assim: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Sabe por que nós nos tornamos fortes? Por quê? Porque a presença de Deus nos acompanha. Eu lembro que eu cheguei uma vez na igreja, eu tinha um camarada quebrando tudo na recepção. E eu cheguei de uma viagem missionária e convidei aquele irmão a se retirar. E eu lembro que eu fui falando com ele, bravo, para ele sair, ninguém não dava ouvido para ninguém, mas quando eu comecei a falar, ele foi indo embora. Eu falei, poxa. Quando a gente estava já no portão da igreja, eu olhei para trás, a gente tinha um ministério forte com lutadores naquela época na igreja. E quando eu olhei, tinha uns 10 atrás de mim, me acompanhando, eu entendi. Sabe por quê? Você pode, porque Deus está na tua retaguarda, e Ele deu uma promessa. Conserta, faz o que eu estou mandando, que a minha presença vai ser revelada na sua vida. Eu gosto de Paulo e Silas quando eles obedecem a Deus, se metem numa enrascada, vão fazer missões num lugar de grande resistência ao Evangelho, são perseguidos, apanham, vão parar na cadeia, mas depois de colocarem os pés deles no tronco, aqueles homens começam a cantar. E então, a presença maravilhosa de Deus se manifesta onde eles estão. Começa a chacoalhar tudo. As portas se abrem. Eu consigo imaginar Deus dando passos naquele lugar. As cadeias abrindo. Ele fazendo chacoalhar tudo e todos, porque eles não estavam sozinhos. Coragem. Ele te prometeu, a presença dele vai te acompanhar. Esses dias eu estava passando por uma luta, um enfrentamento. Eu fui orar, jejuar, como a Bíblia ensina. E eu lembro que eu saí de manhã para ir para um compromisso. E eu entrei no carro. Eu estava simplesmente dirigindo. Mas de repente Deus me permitiu perceber a presença dele comigo. Por vezes ele faz isso. Aquele carro foi inundado. Foi algo tão maravilhoso. Eu lembro, fiquei tão arrepiado e eu senti aquela presença e Deus falando: eu estou com você, eu estou contigo. Como um forte guerreiro, eu estou ao seu lado. E foi tão forte que eu parei o carro para chorar, porque eu tinha a plena convicção de que Deus estava comigo. Ei, você vai resolver o problema no teu casamento, porque Deus está ao seu lado. Ei, você vai resolver aqueles problemas antigos, aqueles traumas, aquelas situações que roubaram a tua paz e a tua alegria. Seja forte, procure os escombros, as ruínas. O Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir ao Senhor, Ele está ao seu lado. Outra promessa, fidelidade. O texto vai dizer no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não temam. Agora ele vai falar da aliança.
E a segunda promessa de Deus, quando nos levantamos, somos fortes em obediência, é a fidelidade. São vários os textos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia fala que Deus responde fidelidade com fidelidade. E ele vai ilustrar falando da fidelidade de um casamento, de uma aliança que construímos. Esses dias eu participei de um casamento e hoje em dia nos votos o pessoal não faz mais votos tradicionais, né? Normalmente um diz para o outro o seu compromisso. E eu estava ouvindo, o rapaz começou a falar, eu falei, esse cara vai se enrolar. E ele começou a fazer promessas apaixonadas e começou a prometer demais. Ele começou, eu lembro, disse assim: eu vou levar café da manhã todo dia para você. Eu falei, ih. Eu vou fazer massagem nos seus pés quando você chegar cansada do trabalho. Eu falei, cara, eu queria dizer para ele, para, ela vai cobrar. Mas ele estava empolgado. Olha, leve anotações, é melhor você ler e perguntar para alguém. Tem compromissos que a gente tem que cuidar. Sabe, às vezes a gente faz votos com Deus como um noivo descuidado. Mas a Bíblia, quando fala da aliança da parte de Deus, ela vai dizer, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para cometer engano. O que ele fala, acontece. Sabe, por vezes na nossa vida, os compromissos que fazemos, eles são testados. Abraão tinha um compromisso com Deus que foi testado. Ele passou pelo teste do tempo. Deus lhe deu promessas. Ele saiu da sua terra, da sua casa, como Deus havia mandado. E o Senhor disse para ele, olha, eu vou te abençoar. Você terá muitos filhos. Uma descendência como as estrelas do céu. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Um dia, Abraão sai da sua tenda para reclamar, está bravo com Deus e as suas promessas. Talvez você chegou aqui e algumas promessas de Deus estão demorando para chegar. Deus faz algo com Abraão, ele diz, pega animais, corta no meio. Abraão corta os animais no meio. Existia algo no mundo antigo que se chamava aliança de cortes. Quando alguém ia fazer contrato, o jeito deles firmarem um pacto era pegando animais, cortando no meio, colocando um do lado do outro, as partes um do lado do outro. E então eles passavam no meio dos animais, dizendo que isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte no acordo. Deus manda Abraão pegar animais. Quando ele põe as partes uma do lado da outra, Deus vem como fogo e passa no meio dos animais, como se dissesse que isso aconteça comigo. Se eu não cumprir, eu vou fazer aquilo que eu te disse que iria fazer. Aquele homem idoso com a sua mulher idosa recebem a promessa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós somos fiéis para com Deus, nos tornamos alvo da sua bondade, da sua fidelidade. O que ele te disse que iria fazer, ele vai fazer. Mas pastor, está demorando. Seja forte, corajoso, aguenta a pressão, porque se ele te disse, fica tranquilo, a tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Eu gosto da história de Daniel. Daniel tinha um voto com Deus. Ele chega na Babilônia, quem servia a comida era o cozinheiro do rei. Ele tinha um voto feito com o Senhor a respeito do que deveria comer. Era muito fácil ele simplesmente dizer para Deus, aqui não dá, Senhor, não sou eu que faço a comida. Sabe, por vezes nós fazemos assim, algumas bandejas chegam para nós prontas, e nós simplesmente dizemos, não tenho o que fazer.
Daniel fez diferente. Ele tinha um voto com o Senhor, ele era fiel. Ele foi lá chamar o cozinheiro. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu não como essa comida. O cozinheiro falou: mas veja bem, o que eu posso fazer? Faz um teste. Durante 10 dias, prepara a comida que eu estou te falando e veja o que vai acontecer. Daniel comeu a comida segundo o voto que tinha feito com Deus, e depois dos 10 dias ele provou o quê? Fidelidade. Mais forte, mais esperto dos que serviam no palácio. O cozinheiro então estabelece esse cardápio para todos. Sabe, hoje em bandejas estão sendo servidas para nós. Várias. Elas chegam. E às vezes a impressão que dá é: não tenho o que fazer. Serviram essa comida aqui e não tenho o que fazer. Deus está chamando o seu povo neste tempo para dizer: eu não como essas comidas. Se nós formos fiéis, Deus vai derramar o seu favor e a sua bênção sobre nós. Estamos num tempo onde no Supremo está sendo julgada uma causa que vai de encontro àquilo que acreditamos. Quando fala descriminalização do aborto até a 12ª semana, às vezes o que nos resta é dizer: fazer o quê? Mas eu creio, nós somos povo de Deus. Nós podemos levantar um clamor. No começo desse ano, eu estava orando e Deus me mostrou uma imagem. Eram milhares de pessoas de joelhos na frente dos palácios de governo. Eu não entendi aquilo. Depois, numa reunião que fizemos com os pastores, orando para que Deus nos revelasse o plano para esse ano, o Paulinho compartilhou o que ele estava vendo enquanto orava. E ele compartilhou exatamente a mesma visão. Ontem eu tive o privilégio de ir para uma reunião, para uma assembleia solene. Estamos levantando os líderes. Não combatemos guerras espirituais com as armas da carne. Não é brigando, discutindo, meu amigo. Nós queremos convocar o povo de Deus. E um dia eu vou pôr a data aqui. Nós vamos para frente dos palácios do governo dizer: nós queremos a bênção de Deus nessa terra. Não institucionalize a iniquidade. Nós não concordamos com isso. Eu não vou provar desta comida estragada. Amém? Quantos concordam com isso? Bandejas são servidas para nós todos os dias, no lugar onde você trabalha. E sabe, a aparência é boa. A carne do rei devia ter gosto bom. O vinho também, devia ser dos melhores. Existem bandejas que são oferecidas para nós todos os dias. Quantos querem a bênção de Deus? Resiste em nome de Jesus. Talvez uma bandeja foi colocada na tua frente dizendo: é mais fácil separar. Lute pelo seu casamento, resista em nome de Jesus. Talvez uma bandeja foi colocada na sua frente dizendo: esse caminho aqui, da sonegação, do jeitinho, ele é mais fácil. Resista em nome de Jesus. Coragem, coragem. Deus está colocando pessoas em lugares estratégicos. Deus está levantando líderes nesta casa, homens de Deus. Ei, bandejas serão servidas para nós. Hoje eu vim dizer para você: coragem, coragem, resista. Deus vai responder fidelidade com fidelidade. Quantos creem nisso? Quem já cansou? Eu vou terminar já. Quem já cansou às vezes, se sentiu prostrado diante das demandas da vida? Já sentiu? Ontem eu cheguei nesse congresso, eu estava tão cansado. Terminou a vigília 2h da manhã. Quer dizer, não, a vigília terminou 6. Eu saí às 2 porque tinha que pegar um avião 6 horas. Acordei às 4. Cheguei para pregar no lugar e estava
cansado. De repente vem um velhinho. Eu nem gravei o nome dele, era um nome complicado. Ele disse para mim: eu tenho um recado de Deus para você. Aquele velhinho respondeu às minhas orações. O Senhor está ao seu lado. Seja forte. Deus vai fazer coisas. Ele começou: eu não vou compartilhar coisas no meu coração. Por vezes Jesus faz isso com a gente. Ele nos faz fortes. Fortes. Eu acho interessante como ele trata Pedro. Simão era tudo menos resiliente. Por isso a primeira coisa que Deus faz é trabalhar sua identidade. Ele muda o seu nome. Pedro, forte como uma pedra. Ele chamava ele assim, Pedro. Pedro era impulsivo. Primeiro a se jogar na água. Primeiro a desembanhar a espada. Primeiro a fazer discursos acalorados. Mas quando a pressão veio, ele espanou. Ele negou Jesus e negou 3 vezes. Ele está lá no mar da Galileia. Tinha abandonado o ministério. Estava pescando, voltou a seu antigo ofício. E Jesus passa por lá. Pedro, você é forte. Pastoreia o meu rebanho. Pedro, você é forte. Pastoreia o meu rebanho. Mas Jesus, Pedro, você é forte. Continua. Talvez diante de umas situações que bateram na sua porta, você se ache tudo menos forte. Hoje Deus está te chamando. Pedro, você é forte. Levanta, resolve, aguenta. Você pode. Eu sou contigo. A minha bondade e a minha fidelidade te seguirão todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero orar por você. Se você quer dizer: Deus, eu quero essa força, eu quero a bênção, eu quero ser forte e corajoso, eu quero dar passos na direção que o Senhor me ordena. Eu não quero ficar parado, eu não quero desistir, eu quero continuar. Eu vou levantar a tua casa, eu vou fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Hoje bênçãos do céu vão cair neste lugar. Pessoas vão subir montanhas. Elas vão andar a lugares que não imaginavam. O Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza, o meu escudo. A quem temerei? Aleluia. Se hoje você quer pedir força do alto, aonde você está, fique de pé. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, estende as mãos assim. Deixa eu orar por você. Pai, nós cremos na tua graça, nós valorizamos a tua bênção. Nós cremos que existem recursos do céu à nossa disposição quando servimos os seus propósitos. E hoje nos colocamos nesta casa, clamando em voz alta para que o Senhor nos abençoe. Pai, não queremos nos acovardar, não queremos parar, não queremos desistir, queremos ir além. Eu quero pedir que hoje força seja derramado sobre a vida dos meus irmãos para lutarem
contra a tristeza, as amarguras, contra a depressão. Pai, eu quero pedir que força seja derramada neste lugar, para que os seus filhos possam sim lutar pelo casamento, lutar pelos negócios de família, lutar pelos propósitos e ministérios que o Senhor confiou em suas mãos. Pai, mesmo quando somos fracos, o Senhor nos chama de Pedro, o Senhor nos faz fortes. Eu quero pedir força sobrenatural, coragem, levanta, põe de pé, que possamos restaurar as ruínas, consertar o que aparentemente não tem conserto. Nos leva além, nos leva além, nos leva a lugares mais altos. Nós precisamos da tua bênção. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero que você aplauda mais forte, porque pessoas vão se render a Jesus agora. Elas vão receber a bênção de Deus. Deixa eu te dizer, eu não posso terminar esse culto sem te dar a oportunidade de receber a maior bênção de todas. Nós estamos afastados por causa do pecado, da comunhão com Deus. Não ouvimos Deus, não percebemos o seu favor. Mas quando reconhecemos que precisamos da ajuda dele, dizemos: eu entrego a minha vida no teu controle. Não vai ser mais do meu jeito, do teu, me guia. A tua palavra vai ser guia para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Quando tomamos essa decisão, o Espírito de Deus passa a morar em nós e Ele nos dirige. Essa decisão mudou a história da minha vida e eu creio pode mudar a tua história também. Se hoje nesse lugar você quer convidar Jesus para ser aquele que te dirige, que te guia, você quer se tornar de fato um seguidor dele. Às vezes a gente fala que é, mas a gente nem sabe o que ele ensinou. Se você quer seguir a Jesus, deixar ele conduzir teus passos, a força de Deus vai chegar na tua vida hoje. A bênção do Senhor também. Se esse é o teu desejo, onde você está, levanta a tua mão bem alto, 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 bem alto. Aleluia, é muita gente que levantou a mão. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero te pedir um favor. A Bíblia diz assim: aquele que me reconhece diante dos homens, eu reconheço diante do Pai. Quero pedir para você sair do teu lugar. É um monte de gente que vai vir. Pede licença, vem para cá. Eu quero orar por você agora, para que esse dia fique marcado, porque a presença de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, para nunca mais sair, em nome de Jesus. Você levantou a mão, venha, pede licença, vem para cá, os pastores já vão estar chegando aqui na frente. Nós queremos orar por você. Venha, pede licença. Você que levantou tua mão, vem para cá. Traz a família, o esposo, o marido, vem, pode vir. Essa galeria, vem lá da frente. Você que ergueu sua mão, eu quero fazer uma oração e eu creio um milagre vai acontecer. Deus vai pôr a presença do Espírito dele na tua vida. Venha, tem mais gente. Isso. Pega na mão da esposa, do marido. Vem a família toda, pode vir. Isso. Vou pedir para os irmãos da igreja já virem orar com esses irmãos aqui. Não vai dar conta só os pastores. Venha, esposas, os pastores, diáconos, líderes da igreja. Venham aqui orar com esse povo. Vem, pode vir, desce. Venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Deus está te chamando. Vem agora. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Venha, lá do fundo, lá de trás. Vem agora. Aleluia. Quero que você comece a aplaudir as pessoas que estão descendo. É tanta gente. Venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Tem bastante gente sozinha aqui também. Vem o povo da igreja me ajudar. Você que é líder de célula, que já conhece o evangelho, vem para cá. Vem orar com essa gente. Tem um irmão aqui sozinho. Tem várias pessoas. Aleluia.
Vamos orar aqui agora. Fazer uma oração simples. Você vai orar comigo assim, convidando Jesus para ser o Senhor da tua vida, amém? Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu me arrependo. Não vai ser mais do meu jeito, mas do teu jeito. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu favor me acompanhe sempre. Faz assim, Deus. Cuida da minha vida, do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você, Pai. Sela esse compromisso com o selo do teu Espírito. Eu quero pedir que agora o teu Espírito seja derramado sobre a vida dos meus irmãos. A presença de Deus. Que eles sejam cercados por essa presença maravilhosa. Que eles saiam daqui entusiasmados, porque o Senhor os visitou. Que a tua força chegue, que a tua cura chegue, que o teu renovo chegue na vida dos meus irmãos. Faz assim, os abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito vocês. Você vai receber um convite aqui. Não saia sem receber esse convite. A gente quer tomar café com você e te explicar os próximos passos. Como é que a gente caminha com Deus? Como é que a gente segue a Jesus? Amém?